Romanos 8, do 8 ao 17, depois a gente pula para o 26 e lê até o 28. Amém? Amém. Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Verso 26. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Queridos, este trecho da carta de Paulo aos Romanos fala sobre o ministério do Espírito Santo nos salvos, nos cristãos. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, sobre o ministério do Espírito Santo nos cristãos, tá? Há muitas outras passagens e muitas outras atividades do Espírito Santo nos crentes. Mas só nesses versículos que nós lemos, eu quero destacar 10 atividades. Então, se fôssemos escolher outras, não daria tempo, né? Essa carta foi escrita para uma igreja, a igreja que estava em Roma, provavelmente eram 5 igrejas, e nessa época as igrejas não tinham templos, como nós estamos no templo aqui. Elas se reuniam nas casas, os crentes se reuniam em casas. E Roma era a capital do império na época, já era uma cidade muito grande, e de acordo com as pesquisas dos estudiosos do Novo Testamento, havia pelo menos 5 igrejas em Roma. E essa carta chegou para ser lida nessas 5 igrejas, não era uma só casa, tá? A cidade era muito grande. E essas 5 igrejas, digamos assim, eram formadas por pessoas que eram judeus, que se converteram a Jesus. Então, os judeus, que era o povo de Deus no Antigo Testamento, e agora tinha se convertido a Cristo, eles estavam se achando superiores aos gentios, aqueles que nunca foram judeus, mas já se tornaram cristãos, como nós. Então essa carta, entre outras razões, foi escrita pelo apóstolo para mostrar que em Cristo só há um povo, que é quem crê em Cristo, independentemente da nossa linhagem, se é uma linhagem de sangue azul, como a gente costuma dizer, ou não. Em Cristo só há um povo, só há o povo que vai para o céu, é o único que crê em Cristo, tá? E depois de falar abundantemente sobre a arrogância de boa parte daqueles crentes que achavam-se superiores pelo fato de terem uma ascendência judaica, Paulo fala sobre o que é estar em Cristo. Ele começa esse capítulo dizendo que quem está em Cristo não tem condenação nenhuma.
Ou seja, não precisa fazer nada que o judaísmo prescrevia, circuncisão, sacrifício de animais, nada. Quem está em Cristo não tem nenhuma condenação sobre ele. Assim também somos nós. Quem se entregou a Jesus Cristo não precisa quebrar maldição, desfazer macumba, nada disso. Se está em Cristo, está salvo, está protegido. Amém. E ele, depois de falar um pouco sobre isso, ele fala sobre estar na carne e estar no Espírito. Estar na carne, nesse contexto, significa viver uma vida de pecado, fazer aquilo que o nosso corpo deseja, a nossa carne deseja. E estar no Espírito é buscar fazer a vontade de Deus. Então, basicamente, nós só somos crentes, só conseguimos ser cristãos por causa do Espírito Santo. Sem a atuação do Espírito, essas que eu vou falar agora e todas as outras, ninguém seria cristão. É o Espírito Santo quem nos convence que somos pecadores, é o Espírito Santo quem quebranta o nosso coração, é o Espírito Santo quem abre o nosso coração para ouvir o Evangelho, é o Espírito Santo que nos faz enxergar quem somos, é o Espírito Santo quem nos sustenta espiritualmente, é Ele que ora por nós, porque a gente nem sabe orar como convém, é o Espírito Santo quem nos consola quando a gente está desanimado, é o Espírito Santo que faz um grupo tão diferente como esse aqui, e mais 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro adorarem o mesmo Deus. Ou seja, sem o Espírito Santo não haveria cristianismo. Nenhum de nós estaria aqui. Então vamos ver um pouco sobre o ministério do Espírito Santo nos cristãos. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que o Espírito Santo nos ajuda a viver lutando contra a carne. No versículo 8 diz isso. Diz assim: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. E qual é a maneira de não viver na carne? Ou seja, de não viver querendo agradar, satisfazer os desejos da carne. É querer agradar a Deus. E é o Espírito de Deus que nos ajuda, que nos leva a querer agradar a Deus. É interessante que no capítulo 7, no verso 22 dessa carta, Paulo vem falando ao longo do capítulo 7 que ele deseja fazer o bem, mas nem sempre consegue. Geralmente ele vacila, peca. Essa é a nossa realidade também. Aí no versículo 22 ele diz assim, 7:22: porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E ele continua: mas vejo nos membros do meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Ele já decidiu na mente servir a Deus, mas tem uma lei, que ele chama de lei, que é a vontade da carne. E me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Essa é a nossa realidade, irmãos, como foi do apóstolo Paulo. Aliás, não existem supercrentes, nem os apóstolos, nem os profetas. Pelo contrário, o apóstolo Tiago escreveu o seguinte: que Elias estava sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, ele era um homem fraco igual a nós. Tanto é que ele matou 450 falsos profetas de Baal e fugiu com medo da ameaça de Jezabel. E entrou numa depressão profunda e foi esconder na caverna. Igual a gente, muitas vezes. Então, o Espírito Santo nos ajuda a viver lutando contra a carne. Ninguém consegue vencer essa luta sozinho. E ninguém vai conseguir vencer plenamente essa luta nessa vida. Mas quando Jesus Cristo se manifestar, João diz na sua carta, capítulo 3, versículo 2, nós, quando vemos a Cristo, seremos semelhantes a Ele, assim como Ele é. João diz que nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós seremos completamente transformados. Amém? Segundo lugar, o Espírito Santo domina a nossa vida. É o que Ele deseja fazer. No verso 9 diz isso. Veja só: vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Então nós que quando cremos em Cristo, recebemos o Espírito de Deus para morar no nosso coração, não estamos mais como escravos da carne. Embora a gente muitas vezes faça a vontade da carne, pequemos, muitas vezes pecamos, mas o Espírito Santo é quem é o nosso Senhor. Ele é quem domina sobre nós. Ele é que manda e Ele é quem desmanda. E a gente vê isso na vida do próprio apóstolo Paulo, por exemplo, em Atos capítulo 16. No verso 6 a 10, Atos 16, do 6 a 10, Lucas descreve lá o seguinte, que eles passaram por uma região e queriam evangelizar ali, mas Deus não permitiu. Depois tentaram ir de novo, Deus não permitiu de novo. Aí foram para onde Deus permitiu. E aí de noite Paulo teve uma visão e foi de um homem dizendo: passa para Macedônia e nos ajuda. E aí eles foram para Macedônia. Ou seja, irmãos, a gente não faz sempre aquilo que quer. A gente faz aquilo que Deus manda a gente fazer. Graças a Deus por isso, né? Olha, tem um livro que eu nunca li, mas eu sempre achei muito interessante o título. E o título é o seguinte: obrigado, Senhor, por não responderes às minhas orações. Graças a Deus, porque muitas das nossas orações Deus disse não. Não é verdade, irmãos? Porque a gente nem sabe orar como convém. Em terceiro lugar, o Espírito Santo mora nos crentes. É o que diz essa parte do versículo 9, que está entre parênteses. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou como diz nas versões mais antigas, né? Esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, a Bíblia fala do Espírito Santo habitando na igreja. Por exemplo, nas citações que Paulo faz quando escreveu a primeira carta aos Coríntios: vós sois santuário de Deus, templo do Espírito Santo. Ali está no plural. Vós é a igreja toda. O Espírito Santo habita em toda a igreja, na coletividade. Sim, é verdade. Mas também habita no crente individualmente. Esse texto fala isso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo habita na coletividade da igreja, em toda a igreja, em todo mundo, e também habita em mim, em André, em Kelly, em Christian, em cada um de nós, individualmente. Jesus prometeu isso. Em João 14, 23, Jesus disse: viremos e faremos nele, no singular, nele morada. Nós temos o Espírito de Cristo. Irmãos, quando ele terminou de construir o templo, e durou muito tempo, deu muito trabalho e muito dinheiro, aí ele orou, fazendo aquela oração de dedicação do templo lá em Jerusalém, e ele disse o seguinte, em parte de sua oração: os céus dos céus não são capazes de te conter. Como é que esse Deus, que é infinito, que os céus dos céus não são capazes de comportá-lo, mora dentro de mim, dentro de você? Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Blaise Pascal, o cientista que era cristão também, disse que o ser humano tem um vazio que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. O ministério do Espírito Santo continua na vida do cristão. Em quarto lugar, o Espírito nos dá vida espiritual. Isso está aqui nos versículos 10 e no versículo 11. Diz assim, veja comigo, os versículos 10 e 11. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Irmãos, é interessante
que a Bíblia não diz em lugar nenhum que Jesus Cristo se ressuscitou, por exemplo. A Bíblia sempre mostra Jesus recebendo o poder de Deus Pai e de Deus Espírito Santo, levantando ele dentre os mortos. Esse mesmo Espírito que foi poderoso para ressuscitar Jesus Cristo é quem nos dá vida espiritual, irmãos. Antes de Cristo, nós éramos mortos-vivos, é o que a Bíblia diz. Por exemplo, em Efésios capítulo 2, diz que nós estávamos, antes de Cristo, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, com o seu grande amor com que nos amou, pela sua imensa misericórdia e bondade, agiu com a sua graça e nos deu salvação. Isso não vem de nós, né? Paulo diz, não vem de vós, é dom de Deus. Isto é, a salvação é o dom de Deus. Jesus Cristo nos ressuscitou. Morte significa separação. No dia que Adão pecou, Deus disse, né? No dia que pecares, morrereis. E aí quando Adão pecou, ele morreu. Não literalmente, mas ele foi afastado da comunhão com Deus. Ele foi separado. Isso é morte. As pessoas que vivem sem Cristo, as pessoas que não entregaram a vida para Jesus, não andam segundo a Bíblia, elas são mortas espiritualmente. E o morto consegue fazer muita coisa. O morto consegue amar. Jesus disse, se vocês só amarem os seus, vocês não estão fazendo nada demais. Eles, ou seja, aqueles que não o seguiam, também fazem isso. Nós que fomos ressuscitados em Cristo, devemos amar até os nossos inimigos. O morto consegue desejar dar boas coisas para os seus filhos, aqueles que não servem a Cristo. Jesus também disse, se vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai não vos dará o Espírito Santo, se vocês pedirem. Então nós que fomos ressuscitados em Cristo, devemos buscar o Espírito e dele receber poder para viver. O Espírito Santo nos dá esse poder para que tenhamos essa vida espiritual de comunhão com Deus, irmãos. Ele trabalha e a gente nem percebe. É assim que funciona a vida cristã. Se nós pararmos bem para pensar, o Espírito Santo, embora tenha muitas nomenclaturas, né? Aqui, por exemplo, no verso 9 diz Espírito de Cristo. Há muitos outros títulos. Espírito de Deus, Espírito de graça, enfim. Mas o Espírito Santo não tem nome próprio. Deus Pai tem nome próprio, Yahvé. Deus Filho tem nome próprio, Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo. Porque o ministério dele é para dar glória ao Filho. É para glorificar Jesus, porque Jesus Cristo é o centro da fé cristã. E também deve ser o centro da nossa vida. É interessante, irmãos, que se o Espírito Santo não tem nome próprio, digamos assim, e não busca glória para Ele mesmo, mas glória para Jesus, nós também não devemos buscar glória para nós mesmos. Mas tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Jesus Cristo. Deve ser para fazê-lo conhecido entre as nações, não o nosso nome. Devemos falar como João Batista, que não usou do fato de ter o mesmo sangue de Jesus, né? De ser primo dele, mas disse que ele cresça e que eu diminua. Essa deve ser a nossa atitude sempre, irmãos. Em quinto lugar, nós já lemos o verso 11, mas diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus Cristo. O Espírito Santo deu vida a ele, literalmente. Jesus morreu mesmo, irmãos. Ele não desmaiou, ele não fingiu que estava morto, ele não estava dormindo, não. Ele morreu. Ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele morreu mesmo. Foi para o céu, para o paraíso. No mesmo dia, ele prometeu isso para aquele novo convertido, que estava crucificado ao lado dele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus morreu e passou lá 3 dias no paraíso.
Depois ele ressuscitou, ele não reencarnou, ele veio e ressuscitou no mesmo corpo, mas o seu corpo foi transformado pela obra do Espírito Santo. Nós dizemos que o seu corpo foi glorificado, e ele tem um corpo agora que não pode morrer mais. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ele não foi o primeiro a ressuscitar. O próprio Jesus ressuscitou muitas pessoas, mas ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado e nunca mais vai morrer. Com esse corpo glorificado, nosso Senhor Jesus Cristo atravessou paredes. Ele entrou em lugares onde os discípulos estavam as portas fechadas, reunidos com medo. Ele se alimentou. Em quase todas as aparições de Jesus após a morte, após a ressurreição, ele comeu. Claro, primeiro ele passou 3 dias sem comer, e ele estava com fome. Segundo, que comida não é só para matar a fome. Comida, sobretudo na Bíblia, é comunhão. E Jesus desfrutou de comunhão profunda com seus discípulos. Ele chegava e pedia comida, ou fazia como foi em João capítulo 21, quando ele perguntou se os discípulos tinham alguma coisa para comer, e eles disseram nada. Jesus disse: jogue a rede do lado direito do barco. Eles apanharam 153 grandes peixes. Mas quando chegaram na praia, Jesus já tinha pão pronto e já estava assando peixe. Porque ele não depende de nós para nada. Nem para comer ele dependia dos discípulos. Mas nós dependemos dele profundamente. Em sexto lugar, o Espírito Santo nos ajuda porque devemos mortificar a carne, e a gente só consegue fazer isso com a ajuda dele. Veja o que diz o versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Isso que Paulo escreveu é praticamente a mesma coisa do que ele escreveu lá em 2 Coríntios capítulo 3, que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Infelizmente, muitos crentes dizem, interpretando mal aquela passagem, né, pastor, que a gente não deve estudar teologia, porque a letra mata. Irmãos, dizer isso é dizer que a Bíblia é um veneno que Deus deu para nós. Porque a Bíblia é o livro de Deus para nós. E a letra que mata não é a Bíblia é da vida, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A letra que mata, que Paulo está falando lá aos Coríntios, é o mesmo que ele está falando aqui nesse versículo 13. É daquelas pessoas que querem viver pela letra da lei da antiga aliança. Aquelas pessoas que se acham fortes demais espiritualmente. Não, irmão, pode vir tentação que eu aguento. A Bíblia manda fugir da tentação, não manda resistir à tentação, necessariamente. Para resistir a gente tem que fugir. Agora a Bíblia manda a gente resistir no sentido de enfrentar o diabo. É diferente. A tentação a gente foge, da tentação a gente foge. Paulo escreveu para Timóteo: fuja dessas coisas. Lembram de José lá no Egito? Quando a mulher de Potifar tirou a roupa na frente dele, e aí ele não ficou lá, não, eu vou aguentar. Não, irmãos, ele era jovem, homem e saudável, ele teve que correr mesmo. Mas aqueles que se acham muito crentes, muito espertos, que confiam em si próprios, perecerão. Aqueles que confiam também em regrinhas humanas, que não servem para nada, também perecerão. Que regrinhas são essas? São aquelas regras que não passam de costumes religiosos. Não, eu no domingo eu não ligo nem a televisão. Tá bom, é uma escolha sua, a televisão é sua, a casa é sua. Mas não acho que isso vai lhe dar poder espiritual, não.
não discuto com ninguém, jamais discutirei. Quem mais discutiu na Bíblia foi Jesus. Não discuto religião, eu prego. Se a pessoa achar ruim, eu saio, deixo ela falando só. Pois Jesus discutia. Paulo foi para o Areópago, lá em Atenas, em Atos 17, discutir entre os filósofos. E discutir não era brigar, irmãos. Não é isso. É provar pela Bíblia a doutrina cristã. É isso. Aqueles que acham que porque não usam calça, né, não usam bermuda, só usam calça, são mais santos. Não, não são. Aquelas irmãs que acham que só pode usar saia e por isso são mais santas. Não, não são também não. Não serve de nada isso para a vida espiritual. Absolutamente nada. Nós só precisamos do Espírito de Deus. A palavra de Deus, da ajuda do Espírito Santo. Escrevendo aos Colossenses, Paulo fala sobre isso também. Ele diz que a falsa piedade não serve para nada. São só regras humanas que os homens impõem e não aproximam as pessoas de Deus. Pelo contrário, repelem. Porque quando a pessoa sai desse tipo de igreja, geralmente não quer nem ouvir em crente mais. Nem ouvir. Porque fica com nojo. Acha que ser crente é isso. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Foi para jogar bola dando glória a Deus que Cristo nos chamou. Foi para nadar no mar dando braçada e dando glória a Deus. Foi para namorar com a nossa esposa sendo feliz dando glória a Deus. E até quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Em sétimo lugar, o Espírito Santo guia os crentes. O versículo 14 diz isso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, o Espírito Santo nos guia de maneira discreta, como ele costuma fazer. Não há na Bíblia promessas de que Deus vai nos dar um cronograma ou um organograma, como queira. Vai ter um site celestial, a gente vai fazer um download lá, né? Botar o número do nosso CPF e Deus vai dizer: o que eu quero para a sua vida nos próximos 50 anos é isso e aquilo outro. Não, não há. Aliás, Deus não fez isso com nenhum dos seus servos na Bíblia. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos leva e que Ele nos guia. Sabe como é que eu imagino isso? Eu imagino da seguinte maneira: que Deus pega a gente pela mão, porque não é a gente que segura a mão dele e vai, é Ele que segura na nossa mão e leva, tá? E aí Ele pega a gente pela mão e vai levando, vai levando, vai levando. Aí a gente pensa que é para ir até ali na parede. Aí quando chega em determinada ocasião, Deus para a curva aqui à direita. Aí a gente, mas meu Deus, que decepção, eu pensava que o Senhor vai levar até ali. Por que pensávamos assim, irmãos, não é? Se Deus não disse. Aí Ele vem, aí quando a gente vê, dá uma volta, só levo para dar uma volta aqui no púlpito. Figurativamente falando, é claro, né? E quando a gente chega em determinados lugares, a gente pensa, meu Deus, como é que eu consegui chegar aqui? A gente não chegou, a gente foi levado. É assim que Deus nos guia, irmãos. É assim que Deus nos guia. A gente nem sabe, mas rapaz, ainda bem que não deu certo tal coisa, né? Assim que a gente diz, se tivesse dado certo ali, tinha dado errado agora. Irmãos, é por isso que há 15 dias eu preguei, em tudo dai graças, porque Deus sabe o que faz. Em oitavo lugar, o Espírito Santo nos conduz à intimidade com Deus. Olha o versículo 15 que diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para vos reconduzir ao temor da vida, de estar longe de Deus, né? Mas o espírito de adoção, nós somos adotados por Deus, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão aramaica, que era a língua falada por Jesus.
E Abba Pai é como se fosse aqui para a gente painho, né? É uma palavra de intimidade. Então o Espírito Santo é quem nos leva a falar assim. E se vocês prestarem atenção, vou passar uma tarefa para casa. Essa semana, leia todas as orações que Jesus fez, que estão na Bíblia. Todas elas começam com a mesma palavra, Pai. Pai nosso. Deus não é só nosso, Ele não chama a gente a orar dizendo assim, meu Pai. Ele não é só meu Pai nem seu, Ele é nosso. Pai Santo, João 17 é Pai, 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 o tempo todo. Pai Santo, Pai amado, Pai justo. Todas as orações que Jesus fez, Ele começou com essa palavra, Pai. Na cruz, Pai, se possível, no Getsemane, né? Afasta de mim este cálice. Na cruz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Todas as orações. Mas tem hora que a gente não consegue orar como Jesus. Às vezes a gente consegue só orar como alguns dos salmistas, né? Apressa-te, Senhor, como no Salmo 70, né? E no Salmo 88, que não há uma palavra de esperança. E a última frase do Salmo 88, que provavelmente era de alguém que tinha uma doença degenerativa, é: eu estou em trevas. Às vezes é a nossa vida também. É a palavra de Deus também, o Salmo 88. Mas seja como for, faz parte da nossa intimidade com Deus. Pedir a Deus, nos lamentar, não no Facebook, mas diante de Deus. Não no culto, não nos grupos da igreja. Ai, que dó, tenho pena de mim. Não querer que ninguém tenha pena de você, não é? Levante a cabeça e dobre os joelhos. Em outro lugar, o Espírito nos dá a certeza da salvação. Verso 16 diz isso. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Não tem como eu saber se vocês são salvos. Eu acredito que são. Também não tem como vocês saberem se eu sou salvo. E eu acho que eu sou. Vocês devem pensar que eu sou salvo. Agora tem como eu saber se eu sou salvo e você saber se você é salvo. O Espírito Santo nos dá testemunho a nós mesmos, ao nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Isso é experiência com Deus. Durante muitos anos no seminário eu escutei que a experiência na vida cristã não tem valor, só vale a palavra de Deus. Mas a Bíblia conduz a experiência. Isso aqui é experiência com Deus. Resposta de oração é experiência. Sentir o poder do Espírito, a presença de Jesus, é experiência também. Compartilhar nossas fraquezas, pedir oração, é experiência. Aprender com a palavra de Deus é o que, se não é experiência? Mas tem uma coisa, irmão. Se tem alguém aqui no nosso meio que não tem certeza que é filho de Deus, entregue a vida para Cristo hoje. Porque quem é filho de Deus não tem dúvida. A gente sabe que a gente peca, a gente sabe que a gente é ruim, como a Bíblia diz, vós sois maus, mas a gente sabe que é filho de Deus. Se há alguém no nosso meio que tem dúvidas ou que tem certeza que não é, não perca a oportunidade. Entregue a vida para Jesus hoje. E tenha também essa certeza dada por Deus de que você é um filho dele. E em 10º e último lugar, o Espírito ora por nós. Meus irmãos, é interessante demais os versículos 26 ao 28. Veja só, os versículos 26 ao 28 diz o seguinte: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na nossa fraqueza. Por isso eu digo, não adianta lamentar para os outros, lamente para Deus, pois não sabemos como devemos orar. Às vezes a gente pensa, eu oro demais, né? Ora nada, nem orar a gente sabe, irmãos. Está vendo que sem o Espírito a gente não conseguiria nada?
Aí o que é que ele faz? Ele ora por nós. E ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, né? Como deve dizer na sua Bíblia. Nessa versão diz, com palavras que não se... com gemidos que não se expressam com palavras. E o que é que ele pede por nós? O verso 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, que são os crentes, segundo a vontade de Deus. Então a gente ora, mas a gente não sabe exatamente qual é a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo ora por nós e ele sabe qual é a vontade de Deus. Aí a gente pede: ó Deus, abre as portas para eu fazer a viagem mês que vem para Fortaleza. Aí Deus sabe, aí o Espírito Santo sabe que não é a vontade de Deus. Aí o Espírito Santo vai orar: ó Senhor, fecha as portas para que ele não vá, porque eu sei que não é a tua vontade. Aí a gente não vai. Ou às vezes é o contrário: ó Deus, muda o coração, aquele homem está querendo que eu vá trabalhar lá, a minha mulher está querendo se mudar para tal cidade, eu não quero ir. Aí o Espírito sabe que é a vontade de Deus que a gente vá. Aí ora: ó Pai, quebrando o coração desse coração de pedra para ele ir, porque eu sei que é a vontade do Senhor. Por isso que o verso 28, irmãos, é uma promessa que nós devemos nos apegar, porque se a gente não acreditar nisso aqui, a gente vai ficar muito preocupado. E diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram ou cooperem para o bem daqueles que o amam, ou seja, para o nosso bem, dos que são chamados segundo o seu propósito. Então, como é que Deus faz com que todas as coisas acabem sendo bênção para nós? Primeiro, que Ele é soberano. Segundo, que o Espírito Santo está pedindo isso a Deus. E se tem uma oração que Deus não vai deixar de responder, é do Espírito Santo. Tem mais, no verso 34, diz que Jesus, no 34, que nós não lemos, diz que Cristo Jesus também intercede por nós. Aí não tem como Deus não fazer a sua vontade plenamente na nossa vida. A Trindade trabalha em parceria. O Espírito ora por nós, Jesus Cristo também ora por nós, e nós também devemos orar e nos submeter. Então, no verso 28, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: o que vier a acontecer, não se preocupe, porque Deus, que é o Pai de vocês, que é o nosso Pai, sabe e sempre vai fazer o que for melhor para a vida de vocês. Aliás, Ele vai fazer com que todas as coisas acabem naquilo ali, deem aquele resultado. Para a gente foi um detalhe, né? Ai meu Deus, se eu não tivesse pegado esse ônibus a tempo. Tem um filme que é muito interessante, chamado Os Agentes do Destino. Quem não assistiu, assista. Fala um pouco sobre isso. É ficção, não é... Não pense que é uma aula de teologia, não é. Mas mostra um pouco de como os anjos trabalham para cumprir a vontade de Deus. É bem interessante. Não é um filme cristão, não, assim, bíblico, não. Mas é bem interessante. Irmãos, Deus está trabalhando para que façamos sempre a vontade dEle. Porque o Espírito Santo também intercede por nós. Para concluir, irmãos, este é parte do ministério do Espírito Santo nos crentes. Há muito mais coisas que Ele faz e a gente nem percebe, mas glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Ele trabalha em nós, porque Ele nos ajuda, porque Ele ora por nós, porque Ele nos consola, porque Ele geme por nós. Se não fosse isso, nós não conseguiríamos. Tudo que nós precisamos fazer é nos apropriar dessas bênçãos mencionadas na palavra de Deus e seguir na caminhada cristã confiantemente, dando sempre glória a Deus por tudo que acontecer conosco. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o seu Espírito nos ajude até aquele dia. Amém, irmão. Vamos orar. Bendito Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que faz tantas coisas por nós e em nós.
e às vezes até através de nós, Senhor. Obrigado por tudo. Nós precisamos da intercessão dos irmãos, nós precisamos orar por nós, mas acima de tudo nós precisamos da intercessão do Espírito Santo e do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Nos ajuda a viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe.